chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia! Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Glória a Deus. Que a cada dia, Pai, vamos estar na tua presença, que o Senhor venha nos usar a cada dia, a cada hora, que o Senhor nos use aqui na igreja, mas simplesmente lá fora, Senhor. Aleluia. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei. E eu te encherei. E eu te encherei. Vai, vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa Deus te usar nesta noite, em nome de Jesus, bem forte para Ele. João capítulo 11, versos 20. Glória a Deus. Como o apóstolo falou, eu vou continuar a mensagem, porque é a mesma mensagem. Amém, igreja? João 11, 20. Muitos de vocês já ouviram essa palavra, mas creio que hoje Deus tem coisas novas para nós. Quem achou aí? João 11, 20. Glória a Deus. Vamos ler. Vamos ler até o 35. Está escrito assim. Acharam? Então a gente passou vendo Bíblia passando. Estou vendo Bíblia desfolhando aí ainda. João 11, 20. Glória a Deus. Vamos ler aqui. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria
Ainda agora, porém, sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá ou dará. Disse Jesus: teu irmão ressuscita. Respondeu Marta: eu sei que ressuscitará na ressurreição do último. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca. Crês nisso, Marta? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: o Mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou depressa, foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrará. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava perceberam que rapidamente ela se levantará e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés dizendo: Senhor, olha, a mesma coisa que Marta perguntou, Maria vai perguntar: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria? Marta perguntou igualzinho. Jesus, vendo-a chorar e também chorando, os judeus que com ela vinha, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: onde puseste? Responderam o Senhor: vem ver. Jesus. Então disseram os judeus: vede como o amava. Glória a Deus. Feche os olhos, curve sua cabeça. Senhor Jesus, amigo Espírito Santo, o Senhor está neste lugar, meu Pai. O Senhor tem nos usado, Pai, pois não podemos pregar a Tua palavra de nós mesmos, Pai, não conseguimos, Senhor. Então continua a Tua palavra, Pai, continua falando, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, eu sei minhas fraquezas, minhas pequenez, mas eu sei, Pai, a unidade que eu sou contigo, Pai, porque o Senhor está em mim, eu estou em Ti, Pai. Então fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Bem forte para Jesus. Amados, Marta e Maria, vocês já ouviram muito essa mensagem. Eu acho que preguei uma vez já aqui já. Marta e Maria, duas irmãs com o mesmo problema. Marta e Maria, duas irmãs com o mesmo problema. Qual era o problema delas? Tristeza, angústia. As duas estavam tristes, as duas estavam angustiadas, as duas estavam chorando muito, porque o seu irmão amado estava morto. O problema delas é que perderam um ente querido, perdeu o sangue do seu sangue. Elas perderam o irmão, e a vida das duas não estava fácil. Quando você perde um ente querido, o coração aperta, você sente dor, você sente tristeza, você sente angústia. Você não queria perder aquele ente querido, você não queria perder o pai, a mãe, o irmão, o filho, mas infelizmente perdeu. Então a tristeza bate, o coração se entristece, se angustia. E o que fazer? E o que fazer? Ela estava com esse problema, irmão, de tristeza, de luto. Estavam de luto por perder um ente querido. Só que Jesus estava onde? Perto delas, próximos a ela. Jesus está próximo a você? Jesus está próximo a você? Qual é o teu problema hoje? Qual é a tua tristeza hoje? Qual é a tua angústia hoje? Aí agora eu vou dizer, como o apóstolo estava pregando aqui, internamente dentro e externamente fora. Marta vai representar fora, Marta vai representar nós por fora, mas Maria vai representar nós por dentro. Marta representa fora e Maria representa o quê? Dentro. Ou seja, Marta, ela percebeu que Jesus estava chegando até a aldeia, e ela correu até Jesus fora da aldeia. Antes de Jesus entrar na aldeia, Marta foi até
Jesus. Quando chegou lá, ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria o quê? Talvez você disse assim: Senhor, se o Senhor estivesse comigo, se o Senhor estivesse aqui, esse problema não teria acontecido. E Jesus disse para Marta: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Mas Marta, por fora, ela conversava com Jesus o quê? Normalmente. Ela conversava com Jesus o quê? Normalmente, naturalmente, sem fé nenhuma, sem crença nenhuma. Conversava com Jesus normalmente, tanto que Jesus disse para ela: o teu irmão vai ressuscitar. Ela disse: eu sei, mestre, mas no último dia, na ressurreição do último dia. Ela não entendeu que o irmão dela podia ressuscitar hoje, naquela hora. Por fora, a pessoa por fora conversa com o outro por conversar, ouve por ouvir. Marta conversava com Jesus por conversar, ouvia Jesus por ouvir. Ela já achava que ela já sabia de tudo. Não, mestre, meu irmão não vai ressuscitar agora não, vai ressuscitar no último dia, na ressurreição, eu sei. E ela conversava com Jesus da boca para fora. Como você tem conversado com Jesus? Como eu tenho conversado com o mestre? Como nós temos conversado com o Senhor? O Senhor não é apenas o nosso amigo, o Senhor não é apenas o nosso companheiro, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Às vezes nós acostumamos demais tê-lo como amigo e só tratamos ele como amigo, e esquecemos de tratar ele como o nosso Deus, como o nosso Senhor. Às vezes, tanto trato ele como amigo que eu perco o temor dele, de Deus. Às vezes você tem tanta amizade com um amigo que você humilha seu amigo, que você fala palavra dura para o seu amigo e você não está nem aí para ele. Se você está ferindo ele, ou se você está machucando ele, ou não. Conversando da boca para fora, o que vem na mente, você solta, pá. Não quer saber se a pessoa vai se ofender, vai se machucar, vai se entristecer. Te falaram alguma coisa dessa pessoa, você pau na pessoa, você nem procurou a pessoa para saber o que aconteceu. Ou seja, às vezes você tem um amigo e você soltar tudo em cima dele, não é bom. E às vezes você tem Deus como teu amigo, e só como amigo, e mais nada. Ele não é só teu amigo, Ele é teu Deus. O Espírito Santo não pode ser só teu amigo, mas teu Deus. Não trate Ele de qualquer forma, não converse com Ele de qualquer maneira. Não se acostume em tratar Deus só como teu amigo. Não se acostume de falar com Deus costumeiramente, como se estivesse falando com qualquer pessoa. Marta falava com Jesus como se estivesse falando com qualquer pessoa. Marta não chorava, Marta não se humilhava, Marta não se lançava. A pessoa por fora é assim, costumeira. Tem como amigo só para lançar em cima, só para lançar o fardo, mas não olha que o teu fardo pode machucar o teu amigo. Jesus disse: teu irmão vai ressuscitar. Ela não creu, porque estava já acostumada de falar com ele o quê? Normalmente. Antes disso estava Marta e Maria. Jesus chegou, Maria fez o quê? Foi para os pés, e Marta foi arrumar o quê? A casa. Normalmente, naturalmente, temor nenhum, quebrantamento de coração nenhum. Normal, se acostumou em viver aquela vida rasa, em viver aquela vida de falar normalmente com o mestre. Marta foi se encontrar com Jesus. Marta foi se encontrar com Jesus fora da aldeia, mas Marta era dura de coração. O coração dela era duro. Ela foi se encontrar com Jesus, e quando chegou até o mestre, ela não se lançou aos pés, ela não chorou, ela não se humilhou,
mas tratou Jesus como uma pessoa qualquer, como um amigo qualquer. Fora, fora, fora de Cristo, fora de Deus, fora do Espírito Santo. Quando você vai se encontrar com Jesus, como é que é? Quando foi que você se encontrou com Jesus? Quando foi que nós nos encontramos com Jesus? Como foi o nosso encontro com Ele? Como foi o nosso encontro com Ele? Quando você vai orar, você está indo ter um encontro com Jesus. Quando você vem à igreja, você está vindo ter um encontro com Jesus. E quando tu vai orar, como é o teu encontro com Jesus? Como é a tua oração com Jesus? Quando tu vem para a igreja, como é o teu encontro com Jesus? Como é a tua oração a Jesus? Como é o teu louvor a Jesus? Como é a tua busca a Jesus? Como é? É que nem Marta. Jesus, eu te amo. Jesus, é meu amigo. Oh, Jesus, eu vim te ver. Que bom te ver, Jesus. Vou orar. Ah, Jesus, tu é bonito, tu é lindo, tu é santo, tu é meu Salvador, tu é meu Deus, tu é meu tudo. Ah, Jesus, que bom ir para a igreja, que bom é orar, Jesus. Normalmente, oração seca, oração fria, oração normal, oração costumeira, oração de todo dia, a mesma coisa. Oração sem fé, oração sem força, oração sem choro. Encontro com Jesus sem se derramar. Encontro com Jesus sem se quebrantar. Nada acontece. Jesus disse para ela: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que morrer crendo em mim ressuscitará. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso, Marta? Sim, Senhor, eu creio, Senhor. Só isso. Sim, Senhor, eu creio. Só isso. Não chorou, não soluçou, não curvou sua cabeça e temou ao Senhor. Sim, Senhor, eu creio. Eu creio. Aqui no versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês nisso? Disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Eu creio. Ela disse: eu creio. Mas o que? Seca. Seca. Normalmente. Amigavelmente. Agora vamos ver a diferença agora? Vamos ver a diferença agora? Aí somos nós por fora. Agora vamos ver como nós tem que ser por dentro. A palavra não é demorada hoje não, amém, irmãos? Vamos ver como é que nós temos que ser o quê? Por dentro. Vamos ser. Aqui foi nós sendo Marta. Agora vamos ver nós sendo Maria. Versículo 32. Olha bem. 31. Quando os judeus que estavam com Marta, com Maria, em casa e o consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantará, sairá, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se e perguntou: ele onde procede? Responderam: Senhor, vem ver. Jesus o quê? Jesus o quê? Chorou. Olha a diferença. Quando Marta voltou para casa, disse: Maria, o mestre te chama. Vai ao encontro do mestre. Agora Maria vai ao encontro do mestre. Maria vai ao encontro de Jesus fora da cidade, o mesmo lugar que Marta estava. E Jesus chegou falando a mesma palavra: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que uma diferença: ela se atirou aos pés e chorou grandemente. Ela se atirou aos pés do mestre e chorou. Ela se derramou diante do mestre. E os que estavam com ela também chorou. E Jesus perturbou-se o espírito e comoveu-se e chorou também. Olha a diferença de como Maria buscou Jesus.
Ela chegou com um coração aquebrantado, com um coração renovado, com um coração transformado, com um novo coração, um coração diferente da sua irmã Marta. Nós temos que ter um coração diferente de Marta, temos que ter um coração semelhante de Maria. E essa Maria foi aquela que no princípio Jesus expulsou 7 demônios, recebeu a libertação, e agora ela andava aos pés de Jesus chorando. A oração dela não era uma oração normal, era uma oração de força, era uma oração chorando, era uma oração de coração puro, coração quebrantado. Ela orava diferente, ela tinha um coração transformado, um coração renovado. A oração dela podia ser de manhã, o encontro dela com Jesus podia ser de manhã 9 horas, podia ser meio-dia, podia ser 3 horas da tarde. Ela entrava às 3 vezes a mesma coisa, chorando, gritando, gemendo, aos pés do Senhor. E como é o teu encontro com o Mestre? Como é o meu encontro com o Mestre? Como é o nosso encontro com o Mestre? É dormindo, é cochilando, é abrindo a boca? Como é o nosso encontro com Ele? Marta era normal, e não houve milagre através da vida de Marta, mas houve milagre através da vida de Maria. Tenha um coração como o de Maria, parecido com o de Maria. Tenha um coração quebrantado, tenha um coração quebrantado. Maria chorou. Onde estão as tuas lágrimas? Onde estão as minhas lágrimas? Está em Marta. Marta não chorou, Marta não chorou, Marta não se prostrou. Maria chorou, Maria se prostrou. Você tem orado? Você está chorando? Você está orando? Não é de emoção não, é de estar diante do Mestre. Você está chorando nas tuas orações, nas tuas buscas. Você está chorando. Quanto tempo tem que as lágrimas venham aos teus olhos? Quanto tempo tem que você chegou até Jesus para orar e você chorou? Quanto tempo tem que você veio na igreja buscar o Senhor e você chorou? Quanto tempo tem que os anjos colheram a tua lágrima? Se você tem um coração aquebrantado, se você tem uma mente de Cristo transformada, você vai se derramar. Mas se você não tem, você vai conversar com Ele só como amigo, só como amigo costumeiro, já acostumado com amizade, já sem temor nenhum, já não teme mais a Ele como Deus, mas tem Ele só como amigo. Não tenha Ele só como amigo, não tenha o Espírito Santo só como amigo, mas tenha como teu Deus. Tenha como teu Deus. Ele é meu amigo sim, mas Ele é meu Deus também. Devo respeitá-lo como amigo, mas devo temê-lo como Deus. Estou falando isso, irmão, de experiência própria. Eu já fui Marta, eu já passei pela fase de Marta. Agora eu estou como Maria, não vou aceitar, não sou eu nada. Mas irmão, quando você fazer que nem Maria, você vai sentir a unção fluir no seu corpo. Enquanto você estiver orando, você vai sentir a unção fluir no seu corpo. Você vai sentir a presença dos pés à cabeça. Você vai se arrepiar, não de medo, vai se arrepiar com a presença. Você vai sentir sintoma no seu corpo. Você vai sentir sintoma na tua vida. O teu ministério vai ser renovado, vai ser transformado. Se você tiver um coração transformado, uma mente transformada. Não tenha a mente de Marta, tenha a mente de Maria. Não tenha a mente de Marta, tenha a mente de Maria. Coração quebrantado, coração humilde, coração manso, coração leve. Marta e Maria sofrendo a mesma dor. Marta buscou de qualquer jeito, Maria buscou com espírito e com coração. Maria buscou com espírito, irmão. O milagre aconteceu por Maria. Jesus chorou. Jesus amava Lázaro, amava, mas Jesus não chorou porque Ele amava Lázaro. Jesus amava Lázaro, mas Ele não chorou porque Ele amava Lázaro. Ele chorou porque Maria chorou. Ele chorou porque aquele que estava com Maria chorou. Ele chorou pela forma que Maria buscou a Ele, pela forma que Maria se encontrou com Ele. Quando você chora em oração, quando você chora adorando, Ele também chora. Ele também chora. Quando você chora, o Mestre chora. E o
mestre se alegra, e o mestre se comove, e o mestre manda a resposta. O mestre manda o anjo descer. Naquela oportunidade não precisou mandar o anjo descer, porque o anjo já estava ali, Jesus de Nazaré, para operar o milagre. Mas quando você o busca, quando você vai de encontro a Ele com lágrimas, com o coração quebrantado, é diferente. É diferente. Há uma diferença na busca de Marta e na busca de Maria. Eu estou quente, irmão. Não é só pelo calor, não. Eu estou quente, quente pela presença. Faça isso, irmão. Busque como Maria. Ore como Maria. Se lance como Maria. Maria, irmã do morto, irmã de Lázaro, ex-morto que ressuscitou, depois morreu de novo para ir para a glória. O problema de Maria não era fácil. O problema de Maria, mas de Marta não era fácil. Mas Maria conseguiu buscar o mestre em meio do problema perfeitamente, irmão. E nós, eu e você, no nosso problema, nas nossas lutas, nos nossos fracassos, nos nossos erros, nas nossas derrotas, nos nossos pecados, nós se lança aos pés dele ou nós corre dele? Nós se lança aos pés dele ou nós se esconde dele? O teu coração está de confessar para ele o teu sentimento e ficar aos pés dele ou de correr dele? Tem pessoas que quando peca se esconde dele, mas o certo é se estar aos pés dele, confessando e alcançando misericórdia, alcançando perdão e não mais se condenando. Se ele perdoou, está perdoado, continua fazendo a obra dele. Não se esconda. Coração quebrantado, irmão. O Senhor tem muito tempo que tem visto as lágrimas de alguns aqui. Ore diferente, irmão. Busque diferente, irmão. Busque um encontro com o mestre diferente. Abre a mente. Tira a mente de Marta e põe a mente de Maria. Tira os pensamentos de Marta e coloca os pensamentos de Maria. Tira as práticas de Marta e coloca as práticas de Maria. Irmão, quando você tem um encontro com Jesus, quando você vai se encontrar com o mestre, você sente o mestre, irmão. Independente que seja na oração do apóstolo Hamilton, no louvor do apóstolo Hamilton, no louvor da bispa, no louvor do diácono, no louvor do obreiro, no louvor da criança. Se você sente o Espírito Santo, você vai sentir ele em todo o tempo. Em todo o tempo, não só quando um louva, não só quando o outro prega. Louva a Deus pela vida de alguns. Nossa irmã Nalva ali, lá em Jicriçá no sábado, Deus usou a voz dela perfeitamente. E antes do louvor acabar, o Espírito Santo tocou nela poderosamente, que ela não conseguiu suportar a unção. Melhor, naquele sábado ali, todos que louvaram no Espírito, louvaram com a alma, louvaram com o coração, que foi diferente o louvor de vocês naquele sábado. Foi diferente. Então vamos fazer com a alma, vamos fazer com o coração, vamos nos encontrar com o mestre com o coração. Eu queria fazer algo diferente. Amados, a Bíblia diz para nós carregar a carga um dos outros. Nós vimos para a igreja com a intenção. Qual a intenção que você vem para a igreja? De encontrar Jesus, de receber uma bênção, de receber um milagre. Irmão, ore um pelos outros. Não julguei uns aos outros. Ore um pelos outros. Oremos um pelos. Você tem orado pelo seu vizinho de cadeira? Você tem orado pelos seus irmãos da tua igreja? Tem orado? Não ore como Marta, ore como Maria. Quem orou? Quem já orou por mim aqui? Quem tem orado por mim? Você tem orado por mim? Eu tenho orado pela igreja. Você tem orado pelos obreiros? Obreiros têm orado um pelos outros. Quem tem orado pelo apóstolo Hamilton? Pela bispa? Eu queria fazer algo diferente. Geralmente, vocês estão entendendo a palavra de Deus?
Vocês estão entendendo a palavra de Deus? Geralmente, ninguém vem para a igreja na intenção de abençoar o homem de Deus. Raramente pode ter um. Ninguém vem para a igreja na intenção de dizer assim: eu vou orar pelo homem de Deus. Na igreja hoje no culto são bem poucas. Estou mentindo? Você sabe que o homem de Deus, nós todos somos homens de Deus, tá bom, irmão? Mas a liderança aqui ajuda você, me ajuda um ao outro. Mas quem ajuda a liderança? Quem ouve a liderança na hora dos problemas, na hora das dores? Quem ouve? Algum de vocês já ouviu a mim, o apóstolo? Já ouviu? Ô irmão, vem cá, o apóstolo, vem cá, o que vocês estão sentindo? Como é que estão vocês? Algum de vocês já fez isso? Sim? Sim? Então hoje vamos fazer diferente. Hoje eu quero que a igreja, antes de finalizar, venhamos abençoar a liderança da igreja. Quando eu falo abençoar, eu não falo de dinheiro não, irmão. Tá bom? Abençoar com uma atitude. Abençoar com uma oração. Abençoar com um abraço. Porque não sabemos a carga que a liderança, o quê? Carrega. Você pode fazer isso? Maria. Marta, você pode fazer isso, Marta? Maria, você pode fazer isso, Maria? Então antes de finalizar a palavra, eu vou pedir para o apóstolo ficar aqui na frente com a sua família. Nós vamos orar por eles. E depois você vai fazer uma atitude de Maria para com o teu próximo, para com a tua liderança. Tá bom, amado? Mas para finalizar essa palavra, no livro de João 17, Jesus disse que ele orou pelos apóstolos e ele também orou pelos que haviam de crer nele. Naquele momento ele orou com quem estava com ele, os apóstolos. Mas também ele orou ao Pai por aqueles que havia de crer nele. Quem é essas pessoas? Quem é essas pessoas? Vou dizer eu. Quem é essas pessoas que Jesus orou que havia de crer nele? É você? Levanta a mão se for você. Levanta a mão. Levanta a mão. Você mesmo. Só que ele disse uma coisa para o Pai: eu quero que ele seja como eu sou contigo, Pai. Jesus disse para o Pai: eu quero que aqueles que há de crer em mim seja comigo como eu sou contigo, Pai. Como era que o Pai era com o Filho? Eles eram o quê? Unidade. Eles eram o quê? Unidade. Um só. Eles eram um só. Não era dois, não era três. Eles eram um. Jesus quer que eu seja um nele, que eu seja uma unidade nele, que você seja um nele, que você seja uma unidade nele. Jesus quer que você saia para a rua, que você vá para onde você for, mas em unidade com ele. Você nele e ele em você. Como ele é no Pai, o Pai é nele. Jesus quer que nós sejamos unidade, irmão. Unidade. Separados, diferentes, andando sem precisar ninguém nos ensinar, sem precisar o pastor te corrigir, sem precisar eu te corrigir. Você precisa ter o temor de Jesus em você. Eu sou um em Jesus, Jesus é um em mim, nós somos um só. Então eu vou renunciar. Eu vou renunciar, porque ele está em mim, eu estou nele. Eu vou renunciar aquilo que não agrada a ele. Eu não vou fazer isso que é errado, porque ele está em mim. Temor. O Senhor está em você, você está no Senhor. Tema, reconheça isso. Se você mudar sua mente, se você transformar sua mente e entender que Deus está em você e você está em Deus, Jesus está em você e você está em Jesus, não precisa ninguém te corrigir, não precisa ninguém te dar lição de moral. Tema a Deus, não só como amigo, mas como teu Deus que anda em ti e com você. Creia nisso. Não deixe o diabo mudar sua mente. Não deixe o diabo ser impedimento do seu pensamento. Você é um com Jesus, é ou não é? Você é um com o Espírito Santo. Somos um só. Unidade. Independente.
temor, respeito, honra uns aos outros, mas seja um em Deus e Deus um em você. A minha oração ultimamente tem sido assim, e a diferença é gigante, é absurda. O meu andar ultimamente tem sido assim, e a diferença é absurda, porque nós às vezes ficamos como Marta, acostumada a isso ou aquilo, acostumada a essa vida no trabalho, a essa vida em casa, a essa rotina normal. Como eu falei, eu fui como Marta um tempo, mas eu despertei. Não é nada normal, é andar com Ele o tempo todo. Ele está em mim, eu estou nele. É na mente, é no pensamento, é no coração. É reconhecendo quando as coisas do mundo vêm para nós, não são nossas, é do mundo. O que é nosso é do alto, é dos céus. Reconheça, renuncie as coisas do mundo, os desejos do mundo, senão nunca você vai conseguir ser unidade em Cristo. Sejamos unidade em Cristo, sejamos um com Ele e Ele em nós. É isso que Ele pediu ao Pai. Eu oro ao Senhor que Ele seja um comigo, como eu sou contigo, meu Pai. Para finalizar, vou ter que ler, irmão, para não ficar nas minhas palavras. João 17, um pouquinho à frente, versículo de número 20. Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Nós cremos em Jesus através de quê? Da sua palavra, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe dei a glória que tu me deste, para que seja um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que eu amaste como também amaste a mim. Versículo 23, eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Perfeitos em que, irmão? Nós precisamos ser perfeitos em unidade, individualmente em Cristo. Cada um de nós individualmente em Cristo. Seja unidade em Cristo. Você não é um sozinho. Você não é um sozinho. Se você for sozinho, você é uma metade. Para você ser um, Cristo tem que estar em ti, o Espírito tem que estar em ti. Seja uma unidade em Cristo, faça a diferença, unidade. Unidade, faça a diferença. Não é o grupo, não, é unidade. Não é o grupo todo do evangelismo, não, é cada um, unidade. Cada um faça a sua parte para o Senhor. Cada um dedique a sua vida ao Senhor. Cada um tema ao Senhor. Cada um se esforce ao Senhor. Cada um tome o reino de Deus à força. Cada um faça a sua parte, porque até mesmo a salvação é individual, não é em grupo. Adoramos sim junto, mas a salvação é individual, é unidade, unidade, unidade no Espírito. A salvação é individual. A salvação é individual. Se tu não consegues ter unidade em Cristo, como tu vai alcançar a tua salvação? A salvação é individual. Olha o que você está fazendo. Olha o que você está fazendo. Se está dando alguma coisa errada, olha. Se na tua vida está dando alguma coisa errada, constantemente, cuidado. Vigie. E procure limpar-se. Procura viver em unidade. Tem um coração o quê? Quebrantado. Tem uma mente renovada, transformada. Amém, irmãos? Bem forte para Jesus. Aqui estamos juntos. Mas você sair daqui, você vai estar sozinho. Em unidade com Cristo. Você e Cristo. Daqui para frente, entenda isso. É você e Cristo. Unidade. Mas só que essa unidade é unidade
unidade que vive no amor. É uma unidade que vive na obediência. É a unidade que vive em justiça. Não é unidade preconceituosa não, essa é do capeta. A unidade preconceituosa, a unidade com ira, a unidade com raiva não, essa é unidade com capeta. A unidade em Cristo é diferente, nós sabemos que não somos criança. A unidade em Cristo é diferente. É para a obediência, é para o bem, é para a salvação, é para o reino de Deus. Amém? Tem alguém entre vós enfermo aqui que quer oração? Eu só impor as mãos aqui em sua cabeça, profetizar aqui mesmo rapidamente. Na fé, na fé, na fé. Então, Senhor, vem aqui na frente, eu vou só tocar em você. Eu vou só tocar em você. Venha como Maria, venha como Maria. Venha como Maria, eu vou só tocar em você. Você vai vir aqui na frente, eu vou só tocar em você. Se você tem fé para receber, você vai receber. Eu estou pedindo para abençoar. Eu vou só tocar em você. Você vai vir com a fé de ser curada. Eu vou só tocar em você. Nada mais. Só vou tocar. Só vou tocar. É enfermidades. É enfermidade, você seja curado. Eu vou só tocar. Feche os olhos e enche seu coração. Enche seu coração. Você está diante de Jesus, não de mim. Você está diante de quem cura, não de mim. Enche seu coração de fé. Hoje nós viemos o quê? Queria no seu coração agora esse desejo. Viemos para abençoar. Amém? Já fomos abençoados com a poderosa palavra, com o poderoso ensino. Amém? Se quando acabar você fizer oração, eu oro por você. Se quando acabar que você quiser oração, eu venho aqui que eu oro por você. Eu vou orar por você. Mas agora eu quero abençoar, juntamente com a igreja, abençoar a liderança. Fica em pé, igreja. Eu quero convidar a família apostólica aqui na frente. O apóstolo, a bispa e as crianças aqui na frente do altar. Amados, nós muitas vezes viemos pedir ajuda, mas muitas vezes também nós não perguntamos a eles se eles precisam de ajuda, se eles estão bem. Como é que estão? Sabemos que a liderança é muito atacada por espíritos malignos, por pessoa usada por espíritos malignos. E a liderança muitas vezes precisa de um abraço e não tem esse abraço. Precisa de uma palavra e não tem uma palavra. Precisa desabafar e não tem ninguém para desabafar. Só Deus e o Espírito Santo. Mas nós sabemos que é muito importante nós desabafar também com um irmão, com uma irmã de fé. Eu quero que a igreja ergue as mãos para os céus, toda a igreja. As mãos assim, assim, dessa forma que eu estou fazendo aqui. Eu vou pedir para o Senhor abençoar as nossas mãos. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, estendemos as nossas mãos para Ti. Mãos santas, meu Deus. Mãos santas sem ira e sem contenda. Mãos santas sem ódio e sem raiva. Mãos santas, Pai, sem amargura, sem dúvidas, Pai. Consagra nossas mãos com santidade, Senhor. Consagra nossas mãos com pureza, Senhor. Consagra nossas mãos com porção de amor, Senhor. Consagra nossas mãos com porção de misericórdia, Pai.
Consagra nossas mãos com porção de justiça, Pai. Toda impureza caia por terra de nossas mãos. Toda maldade caia por terra de nossas mãos. Santifica, Pai, as nossas mãos, como santo Tu és, em nome de Jesus. Agora estenda Tuas mãos para a família apostólica. Vou pedir que os obreiros toquem as mãos neles. Os irmãos estendam as suas mãos no seu lugar. Todos os obreiros. Até ali mesmo. Já tu volta para a tua câmera. Daqui de cima mesmo. Se tu tocar ele, tu tá tocando nele. É um som, transfere um pro outro. Espírito Santo, lembro eu que Pedro estava preso. E a igreja orava por Pedro, meu Deus. E quando a igreja orava, a cadeia se quebrou, a cadeia se despedaçou, meu Deus. E Pedro foi livre, foi liberto, Pai. Essa cadeia que eu falo, Pai, é ataques espirituais, ataque da família apostólica, meu Deus. Obras de feitiçaria, Pai, lançadas sobre a vida dele, sobre o casamento, sobre os filhos, Pai, para que venha, meu Deus, por algum modo tocar, meu Pai. Mas sabemos que o Senhor não permite, mas sabemos, meu Deus, que tem influência, Pai. Tem influência, Pai, no filho, na filha, na esposa, no esposo, Pai. Tem influência, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, hoje a igreja, casa de oração, vem abençoar a família apostólica. Hoje a igreja, casa de oração, vem orar pela liderança, meu Deus. Então Espírito Santo de Deus, antes de nós, toca neles. Anjo do Senhor, antes de nós, toca neles, Senhor. Toca sobre eles e quebra todo jugo, Pai. Se o nome deles estiver em despacho, Pai, se o nome deles estiver em casa de bruxaria, Pai, que o Senhor desfaça toda a macumba, Pai, toda a feitiçaria, Pai, toda a inveja contra a vida deles venha ser quebrada, meu Deus. Dá conhecimento, dá sabedoria ainda mais a essa família, Pai, porque são uma família que representa a igreja, Pai. Que essa família cada dia mais possa ser exemplo, porque são espelho. O que o apóstolo faz está sendo olhado, o que a bispa faz está sendo olhado, o que as crianças fazem está sendo olhado, estão sendo vistos, e vocês são exemplo para o povo. Não dá sabedoria a eles, Pai, em tudo que for fazer, Pai, em tudo como se comportar, Pai. Em nome de Jesus nós abençoamos ele, Pai, com toda a riqueza de bênção espiritual, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós quebramos toda a fúria do inimigo, Pai, todos os planos de Satanás, Pai, toda a arma dele venha a ser frustrada em nome de Jesus. Ora, igreja, abre a tua boca, não deixa eu orar sozinho. Profetiza sobre a vida da liderança, igreja. Profetiza sobre a vida deles. Profetiza poder, profetiza unção, profetiza cura, profetiza saúde, profetiza vida, profetiza liberdade, profetiza prosperidade, igreja. Profetiza vitória, igreja. Profetiza as bênçãos do Senhor. Profetiza, a igreja, casas. Profetiza, meu Deus. Profetiza, igreja, mais sobre a vida deles. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Intercede. Clama. Pede o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo para tocar sobre ele. Enche mais, meu Deus. Enche mais a vida deles, Pai. Enche mais. Fala mais e mais com ele, Pai. Meu Deus, o que eu desejo para mim, o que eu desejo para o meu casamento, Pai, eu desejo em dobro para eles, Pai. Eu desejo em dobro para eles, meu Deus. Eu desejo muito mais para a vida deles, Pai. Eu profetizo união. Eu profetizo que o amor aumente, Pai. Eu profetizo a comunhão, Pai. Eu profetizo, meu Deus, que a mulher venha edificar a casa, Pai. Eu profetizo que a mulher venha edificar a casa. Eu profetizo que os filhos venham obedecer. Eu profetizo que o cabeça venha ser cabeça, continue sendo cabeça, e que o Senhor, meu Deus, os instrua em nome de Jesus. Agora você vai fazer aquele ato de amor por eles, como Deus tocou no teu coração. Vocês vão vir aqui na frente e abençoar ele. Dá uma palavra, dá um abraço, dá um beijo. É você e Deus. É você e Deus e eles. Aleluia. Espírito Santo, põe amor no coração de todos nós, Pai. Põe amor no coração de todos nós, Senhor, para que possamos viver, meu Pai,
os últimos dias que nos resta, Pai, na comunhão, para que possamos viver, meu Deus, os últimos dias que nos resta, Pai, amando, intercedendo, clamando, sendo justo, sendo verdadeiro, Pai. Então, Espírito Santo, em nome de Jesus, que nós venhamos ser unidade perfeita, que nós venhamos ser, meu Deus, unidade santa, unidade ligada ao Espírito, Pai, que não venhamos viver em emoção, que não venhamos viver em carne, que não venhamos viver em contenda, inveja e porfias, Pai, mas que venhamos viver, que venhamos dar, que venhamos liberar fruto do Espírito Santo, Pai, que venhamos ser benignos, que venhamos ser mansos, que venhamos ser humildes, que venhamos ser sinceros, meu Deus, que venhamos ser justo como justo Tu és, que venhamos ser santo como santo Tu és. Dentro da igreja tem uma igreja, eu creio nisso. Dentro da igreja tem uma igreja, dentro da igreja tem uma igreja, dentro da igreja tem uma igreja santa, dentro da igreja tem uma igreja santa, dentro da igreja tem uma igreja perfeita, dentro da igreja está o Espírito Santo. Dentro da igreja há homens de Deus, dentro da igreja há mulheres de Deus, dentro da igreja há poder, dentro da igreja há amor, dentro da igreja há fé, esperança. Alabacanto, iramandarecando, irabassurecando, alabás. Aleluia, Jesus. Aleluia. Abraça, igreja. Eu vou abraçar também, mas adora a Deus. Cadê aí? Cadê Júlio? Aleluia, Jesus. Coisas banais.
chama, vem nos restaurar. Come Atos 2, desce aqui nesse lugar. Acende a chama, vem nos restaurar. Come Atos 2, desce aqui nesse lugar. Acende a chama, vem nos restaurar. Come Atos 2, desce aqui nesse lugar. Desce aqui, Senhor. Desce aqui, Pai. Desce aqui nesse lugar. Vai transformando, Senhor. Aleluia. Faz arder de novo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta o primeiro amor. Faz saber de novo, reacende o fogo. Aleluia, acende, ó Deus, a chama. Voltemos ao primeiro amor, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bem forte para Jesus, igreja, mais forte. A glória é para Ele, mais forte para Ele, amados.